Fala galera do YouTube, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser NH. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Patrick de Bob Esponja. Tem interesse de conteúdo, de como criar personagem de anime, como desenhar olho, boca, todo tipo de conteúdo que você imaginar sobre o desenho tem aqui no canal. Então se inscreve no canal, porque todo quarto eu tô desenhando conteúdo diferente. E vamos para o vídeo. Para estar começando, eu fiz ali o símbolo mais próximo do Patrick, para poder simplificar a forma do personagem. Eu fiz uma bola, e fiz ali umas linhas de centralização para poder ser mais ou menos a barriga do personagem, já que o personagem tem uma cabeça meio esquisita. Eu costumo fazer o símbolo geométrico que mais parece com a base do personagem. Nesse caso foi uma bola, e fui esticando um pouco mais para poder fazer o pescoço e o resto do personagem. Ali eu fiz mais ou menos a perna do personagem, logicamente sem nenhum tipo de proporção, somente só proporção mesmo, não ligando muito para os detalhes em relação a isso. E foi ajeitando lá, fiz ali, utilizando logicamente a linha que eu tinha retirado para centralizar a bola. Fiz ali a barriga dele e a panha dele. Fiz ali a cabeça dele e a boca dele. E eu, na primeira vez que eu fiz, ficou muito esquisito demais. Eu tentei melhorar um pouco mais, melhorei. Eu achei que ficou legal esse desenho no final. Mas quando tava começando, eu realmente não tinha gostado, tinha ficado muito esquisito. Fiz ali a mão do personagem, a mão direita ou esquerda, nem sei direito. E fui fazendo ali, puxei um pouco mais a cabeça dele pro lado e dei aumentado um pouco mais, um engrossado no pescoço, já que tinha ficado muito fino e muito parecendo mais uma cobra, muito torta. Fiz ali a boca, a língua do personagem, fiz ali a outra mão, que tá meio segurando aquele negócio que ele usa pra poder caçar água viva. Esqueci o nome desse negócio, mas ok. Eu fiz ali a proporção, fiz ali duas linhas em paralelo para poder ser o nome, esse negócio de calçar água viva. Fiz ali um detalhe um pouco mais, deixei um pouco mais reto. E fui fazendo os detalhes, já que eu já tinha feito a base, que era duas linhas em paralelo, usando uma opção no Bispaint, que eu até me esqueci agora, mas é tipo de estabilizar a linha, fazendo um pouco mais reta. E fui fazendo os detalhes ali, deixei um pouco mais arredondado nas pontas. E criei uma profundidade um pouco nas pontas também, tanto na ponta de dentro como na ponta de fora, para poder dar um pouco mais de detalhe. E também fazer alguns detalhes, logicamente esses detalhes são um pouco pequenos, não tem muito que eu posso falar, então fico meio perdido. Na verdade, esse desenho foi uma das vezes mais fáceis que eu já fiz. Esse desenho, por exemplo, demorei uns 3 horas para fazer. Você pode parecer, pô, demorou 3 horas, muito tempo, mas na verdade não. Teve um desenho do Barry que eu demorei 8 horas para fazer, então sempre tem essa questão de tipo facilidade de fazer. Esse desenho eu acho um desenho mais fácil para você fazer. Se você tá começando com desenho agora, eu acho que é um bom desenho pra começar a fazer. É bem fácil, na verdade. Tem até um vídeo aqui no canal, vai estar aparecendo, claro, se eu não me esquecer de colocar, de como fazer uma personagem bem simples. Se você não tem tanta habilidade, tá começando pelo desenho agora, é mais fácil você começar por um desenho mais simples do que começar com um desenho mais complexo, tipo Aranha Titã, de corpo ou de mão. Você precisa começar pelo começo. Simplesmente o começo é o mais difícil, já que quando você está começando a desenhar, tudo fica esquisito. Por exemplo, o olho fica esquisito, o cabelo fica esquisito, tudo fica esquisito, mas é normal, véio. É o processo de começar o desenho, de aprender o desenho, na verdade. E sobre o olho dele, botando no desenho, isso para fazer o olho dele, eu utilizei a mesma proporção que eu utilizo para poder fazer a proporção. Quando o personagem é cartunesco e não tem nariz, a proporção de entre um olho e outro é mais ou menos a boca do personagem. Que eu fiz a linha de centralização, que fica sempre em verde. E se o personagem tiver a orelha, e a orelha for muito pequena também, usa a mesma proporção que eu falei agora. E se a orelha for normal, orelha não, o nariz for normal, é a distância entre um nariz e outro. Ou seja, tem ali o nariz, faz a linha de centralização, fica entre um olho e outro, é a distância ali. Eu já expliquei isso no vídeo passado, eu não lembro agora qual. Se não me engano, foi como avaliando desenhos escritos, que vai estar aparecendo no card também. Tudo que eu já falando, eu tô botando no card aqui, se eles verem. Eu terminei ali o esboço, fui fazendo alguns detalhes, fiz ali a linha. Aí eu já tinha terminado de fazer o esboço mais ou menos do desenho todo. Eu decidi fazer o fundo do personagem. Para fazer o fundo desse personagem, eu utilizei 3 coisas como base. A imagem de referência que pode estar aparecendo na tela, que é de todo o desenho em si. Peguei o fundo dessa imagem e também e mesclei tudo nesse. Nunca imagem de referência, logicamente, sempre falo isso.
use mais de uma imagem de referência. Sempre usar mais de uma imagem de referência para poder dar uma mesclada. Pegar um elemento de um, um elemento de outro, para poder dar uma mesclada e fazer essa imagem um pouco mais diferente do que você costuma fazer. E sobre a linear art não tem muito o que falar, velho. Eu fiz o que eu não costumo fazer, ajeitando um pouco mais a proporção que eu fiz nesse desenho. A grossura da linear art que eu fiz nesse personagem foi de 6. Foi uma grossura de 6. E se você estiver fazendo no papel, a grossura ideal é 0,7, se eu não me engano. 0,7, acho que 0,7 fica melhor. E posso pôr os detalhes um pouco mais da pupila, esses traços que tem na barriga dele. Você faz 0,5 ou 0,3. Tanto faz, na verdade. E sobre o fundo dele, eu fiz bastante coisa, pensando, na verdade. Muito pouca coisa, na verdade. Na verdade, esse desenho foi muito simples, na verdade. Eu não gostei tanto assim dele. Ficou bonito, principalmente o fundo, mas, tipo, ficou simples, na verdade. Eu não gosto muito de desenho simples. Eu acho que fica muito esquisito, sinceramente. E outra coisa que eu tenho que falar é que, pra fazer a linha arte dessa flor aí que fica flutuando no Bob Esponja, eu utilizei simplesmente a mesma imagem de referência. Eu simplesmente fiz uma vez e foi copiando nas outras partes, aí foi apagando. E na hora de fazer a linear art, eu mudei um pouco para poder ficar um pouco diferenciado. Mudei também o giro, girei um pouco mais pro lado, outro ficou mais para cima, outro mais para baixo, para dar um pouco mais diferenciado. E sobre a pintura da pele do Bob Esponja, Bob Esponja não, do Patrick, eu passei um preto na boca e deixei o centro da pupila branco para poder dar um detalhe a mais. Eu passei um rosa aí, muito puxado pro vermelho, não tanto pro vermelho assim, mas tipo, dá pra entender mais ou menos. Se eu for fazer na mão, eu não sei exatamente o que rosa tem que fazer, mas você tem que olhar e observar. Na verdade não tem muito o que fazer, porque tipo, quando eu faço pela mão, eu não tenho muita noção, já que meu lápis de cor não tem nome, já que é pirata na mente. Turminho, na verdade. Eu fiz ali um tom um pouco mais escuro, fiz ali a sombra, já que na imagem de referência, que é essa daí, não tinha sombra no personagem. O personagem era preto e branco, ou seja, eu peguei a cor de outro personagem, de outra imagem de referência. Aí fiz em outra camada a calça dele, fiz a base, depois fiz em outra camada e fui pintando de roxo, fiz um amarelo um pouco puxado pro verde, quase amarelo, fui fazendo os detalhes um pouco desse desenho, não tem muito o que falar. Fiz ali o centro da pupila dele, fazendo um degradê com cinza. E no centro da pupila, que eu tinha deixado um pouco vago, eu botei abóbora, para poder dar um detalhe um pouco mais, dar uma vida para personagem, não simplesmente fazer. Na verdade, eu gosto desse detalhe, gente. Eu costumo fazer esse detalhe, já que, apesar que no mangá é um pouco mais comum do que em cartoon eu nunca vi esse tipo de coisa. A linear art eu peguei e passei o meu grifo e deixei um pouco mais avermelhada. Na parte de cima eu fiz o céu e pintei aquela parte ali do fundo de preto e apaguei a parte que tinha ficado a linear art escura, clara na verdade, vermelha. E fiz ali o degradê de cima, de baixo para cima. Eu coloquei totalmente preto, fiz ali mais um escuro, azul claro. Eu fiz ali mais um degradê ali. E fui fazendo os detalhes ali do céu do personagem. Eu fiz ali uns detalhes em branco. Eu passei as estrelas do céu. E a linear art daquelas flores que tem no Bob Esponja, eu usei o hierogrifo e fui pintando de branco, para poder dar um destaque a mais. Já que no anime não, no desenho, é branco na verdade. E o fundo, que é a parte do chão, eu fiz ali um degradê também de outras cores e fui fazendo usando um pincel do Sprint, que é personalizado, então não sei o nome, que é mais ou menos para poder criar linhas no chão, que eu normalmente utilizo para poder fazer chão ou mar, que é para deixar aqueles detalhes um pouco mais detalhados. E eu acho que é isso, o desenho o nome dele é do Patrick. Espero que tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!